Olá, galerinha do curso Passaporte, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alan e dando continuidade à nossa quarta unidade da Biologia do primeiro ano, eu trago mais uma aula para vocês. Hoje nós iremos falar sobre métodos anticoncepcionais. Os métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos são formas de se prevenir uma gravidez, tá? Para que uma mulher venha engravidar, é necessário que aconteçam três fenômenos. O primeiro deles é a ovulação, que é a liberação do gameta feminino para a tuba uterina. Segundo, fecundação, que é o encontro entre os gametas masculino e feminino. E o terceiro deles é a anidação, que consiste na implantação do embrião na parede interna do útero, ok? O método anticoncepcional, ele vai agir sobre esses três processos, não necessariamente sobre os três, ele pode agir em um deles. Então, o método anticoncepcional é qualquer método que venha agir sobre a ovulação, sobre a fecundação ou sobre a anidação, tá? É claro que a maioria deles impede a fecundação, tá? Mas eles podem também impedir a ovulação e até mesmo impedir o processo de nidação. Tranquilos? Didaticamente, esses métodos estão divididos em 4 grupos: métodos comportamentais, métodos de barreira, métodos hormonais e métodos cirúrgicos. E nós vamos iniciar esse estudo falando sobre os métodos comportamentais, tá bom? Um dos métodos comportamentais é o método do muco cervical, tá? A mulher, ela avalia a consistência do muco cervical e através dessa avaliação ela pode perceber se está ou não no período fértil. E isso pode ser avaliado da seguinte maneira: quando a mulher está no período fértil, o muco cervical ele tem uma consistência mais elástica. Então, se a mulher percebe que a consistência do muco cervical está elástica, então provavelmente ela está no período fértil. Se o muco cervical não está com essa consistência elástica, provavelmente ela ainda não entrou no período fértil. Certinho? Tranquilos? Vamos agora falar sobre um outro método comportamental muito importante. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre ele, que é o método da tabelinha. O método da tabelinha consiste na marcação aí de um período fértil, dependendo da data provável da ovulação. Tudo bem? Então, nós pegamos aqui como exemplo uma mulher que tem um ciclo menstrual regular, ou seja, a cada 28 dias essa mulher menstrua. Tranquilos? Então, preste atenção. Supondo que o primeiro dia da sua menstruação é dia 3 do mês aí, tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? Provavelmente no dia 16, ou seja, na metade do ciclo, essa mulher vai ovular, tranquilo? É claro que essa ovulação pode acontecer antes do dia 16 ou pode acontecer depois do dia 16, tá? Mas a gente vai pegar aí a data provável da ovulação, dia 16, tranquilo? Aí a gente vai marcar 4 dias antes e 4 dias depois. Tá? Então, esse período de 9 dias, começando no dia 12 e indo até o dia 20, é o que nós chamamos aí de período fértil. Ou seja, se a mulher não deseja engravidar, significa que ela não deve ter relações sem devida proteção durante esses dias, tá? Do dia 12 até o dia 20. Certinho até então? Tranquilos? Agora, vale ressaltar que esse método só vai ter uma eficácia desejável para mulheres que têm ciclo regular.
tudo bem? Se a mulher tem ciclo irregular, automaticamente fica muito difícil prever, tá, a data provável da ovulação. Então fica difícil você aí verificar qual é o período fértil correspondente. Tranquilo até então? Tudo bem? Então vamos avançar aí agora para os métodos de barreira. Só que antes de falar dos métodos de barreira, eu queria apenas citar outros dois métodos que são utilizados, tá? Outros dois métodos comportamentais. Um deles é a abstinência sexual e o outro é o coito interrompido. O coito interrompido é quando o homem, quando está na iminência de ejacular, ele retira o pênis do canal vaginal. Tudo bem? Tranquilos até então? Agora é o seguinte, em relação ao coito interrompido, vale ressaltar que o líquido eliminado antes da ejaculação, ele já contém espermatozoides e com isso já pode ocorrer aí uma gestação. Tranquilo até então? Belezinha? Vamos avançar agora para os métodos de barreira. Muito bem. Os métodos de barreira, como o próprio nome diz, eles se baseiam aí numa barreira física, tá? Eles consistem em barreiras físicas que são removíveis, tá? E essas barreiras aí impedem que o espermatozoide, né, que o esperma entre no útero feminino. Belezinha até então? Tranquilos? Um desses métodos de barreira é chamado de diafragma. O diafragma é uma cúpula de silicone que pode ser introduzida, tá, antes do ato sexual com o auxílio aí do próprio dedo, como a figura mostra. Tudo bem? Então a mulher ela vai colocar essa cúpula de silicone e essa cúpula de silicone, quando ela é instalada lá no fundo do canal vaginal, ela acaba cobrindo o colo uterino, que é a abertura do útero. Tranquilo? Com isso, o espermatozoide depositado ali no fundo do útero, ele não consegue alcançar aí o útero e, consequentemente, a tuba uterina. Belezinha até então? Essa cúpula de silicone, esse diafragma, ele deve ficar de 6 até 8 horas após a relação. E para que esse método tenha sua eficácia aumentada, ele deve ser associado a uma geleia espermicida. Ou seja, antes de introduzir o diafragma, a mulher deve colocar um pouco dessa geleia espermicida, justamente para aumentar a eficácia desse método. Tudo bem? Belezinha até então? Então vamos avançar para o próximo método. O próximo método de barreira é chamado de DIU. DIU é uma sigla que significa dispositivo intrauterino. Esse dispositivo intrauterino, observem que ele tem a forma de um T, tá? E ele vai ser colocado aí no útero com o auxílio aí de um profissional gabaritado, tá bom? Quem faz esse processo, essa introdução, essa colocação do DIU no útero feminino é um ginecologista, tá bom? Então ele é que está habilitado para fazer aí a colocação do DIU no útero feminino. Esse DIU ele pode ser de cobre ou pode ser hormonal, tá? O DIU de cobre ele é bem mais barato, ele pode ficar até 10 anos no útero feminino. No entanto, ele tem alguns efeitos indesejáveis. Ele aumenta as cólicas e também o fluxo menstrual. Tudo bem? Já o DIU hormonal, ele, por ser à base de hormônios, ele é mais caro, tá? Ele tem que ser trocado a cada 5 anos e ele acaba promovendo aí, devido aos hormônios que ele libera, uma diminuição das cólicas e também do fluxo menstrual. No entanto, algumas pesquisas mostram
que o hormônio liberado, que é o levonorgestrel, ele está associado ao aumento de casos de trombose. Então ele tem esse grande efeito aí indesejável. Tudo bem? Tranquilos até então? Vamos avançar aí para o próximo método de barreira. Próximo método de barreira aí, chamado de camisinha. Aqui nós temos à esquerda um exemplo de camisinha masculina, que é o condom, né? E aqui à direita um exemplo de camisinha feminina, que é o femidom, tá? Observem aí que a camisinha é uma estrutura sacular, feita aí também pode ser de silicone, pode ser de látex, tá? De poliuretano também. E a gente observa que essa estrutura, ela vai barrar o esperma, tá? Tanto a camisinha feminina como a camisinha masculina, ela vai barrar o esperma, ela vai coletar esse esperma impedindo que ele alcance o útero e, consequentemente, a tuba uterina. Tudo bem? A vantagem adicional desse método é que ele também previne a ocorrência das DSTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis. De todos os métodos que a gente já viu e que ainda vai ver, esse aqui é o único que previne a ocorrência de DSTs. Tudo bem? Tranquilos? Vamos agora avançar para os métodos hormonais. Muito bem. Os métodos hormonais, como o próprio nome diz, são métodos aí que se baseiam na utilização de hormônios, né? Hormônios femininos sintéticos são aí administrados com o objetivo de impedir o processo ovulatório, tá? Então esses métodos aí, eles são métodos anovulatórios, tá? Eles não impedem a fecundação, eles já impedem a ovulação, tá? Que é o fenômeno aí que antecede ao processo de fecundação. Então, como é que isso acontece? Primeiro, esses métodos hormonais são à base de comprimidos, eles podem ser comprimidos, tá? Eles podem ser injeções, eles podem ser implantes, eles podem ser emplastros, entendeu? Então, eles liberam hormônios sintéticos femininos. Esses hormônios promovem o que nós chamamos de feedback negativo. O que é isso? Esses hormônios femininos vão fazer com que os hormônios FSH e LH não sejam produzidos na hipófise, ok? Com isso, o que acontece? O processo ovulatório é impedido, tá? Se não ocorre ovulação, automaticamente não tem como haver fecundação e, consequentemente, uma gestação. Esses métodos aí, eles têm uma eficácia muito grande, tá? São métodos aí bastante utilizados no cotidiano. Certinho até então? Tranquilos? Vamos avançar aqui para os últimos métodos que a gente vai citar, que são os métodos cirúrgicos. Muito bem. Os últimos métodos aqui que a gente vai trabalhar são os métodos cirúrgicos, ou seja, são métodos que se baseiam em cirurgias, tá? Essas cirurgias, elas acabam esterilizando tanto o homem quanto a mulher, tá? No homem, esse método cirúrgico é chamado de vasectomia, tá? E em que consiste a vasectomia? Tá? Existe um canal chamado canal deferente. Esse canal deferente, ele acaba levando os espermatozoides do local de armazenamento, tá? Que é aqui no epidídimo, para a uretra, tá? Então, o que vai acontecer? Na vasectomia, esses canais deferentes, eles são seccionados, tá?
Com isso, o homem ele continua a ejacular, só que o sêmen liberado não apresenta espermatozoides. E isso acontece porque o canal que conduz o espermatozoide de onde ele está armazenado, tá, para o sêmen, ele é cortado, tá bom? Ele é seccionado. Certinho até então? Tranquilos? E, por fim, na mulher, ele é chamado de laqueadura, tá? Laqueadura tubária, tá? Na laqueadura vai haver também um seccionamento, só que nesse caso aí das tubas uterinas, tá? Observem aqui na figura que as tubas uterinas elas são seccionadas, tá? E por mais que haja uma relação sexual sem a devida proteção, os espermatozoides eles não conseguem alcançar o local aí onde o gameta feminino está. E aí, consequentemente, não tem a mínima possibilidade de termos aí um processo de fecundação e, consequentemente, uma gestação. Tranquilos até então? Tudo bem? Então, doutores, dessa maneira a gente conclui a aula. Muito obrigado pela sua atenção. Um abração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.